Hey, ô, povo, bem-vindos à Taverna do Luard. Ah, meu primeiro vídeo do canal, eu tô um pouco nervoso, mas eu tô trazendo pra vocês aqui um dos jogos que mais marcou a minha infância, que é Yu-Gi-Oh! 5Ds. Foi um dos jogos que eu conheci no emulador e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, que é o começo da minha história, a minha trajetória dentro do jogo, e eu zerei todos, então a gente vai conhecer bastante do jogo, que é baseado no anime, basicamente. Então, espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou criar aqui meu personagem, vamos direto ao assunto, porque eu quero mostrar pra vocês o game em si, tá? Eu tentei dar uma melhoradinha no gráfico, sim, gente, eu estou jogando no emulador porque 3DS ou DS eu não consegui encontrar e, sinceramente, eu tô começando o canal agora, então eu conto com o apoio de vocês aí, espero que vocês gostem, tá bom? Aqui a gente pode mudar tanto para o sexo feminino quanto masculino, né? E tem personalização, gente, diferente dos outros jogos, por exemplo, Tag Force, ou as estruturas que a gente jogou no PlayStation 2 também, como o Tag Force 1, né? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, não tem modificação de personagem, tá? E então aqui tem um diferencial. E também vocês vão ver uma novidade que tem aqui. Se você não conhece o game, vocês vão entender mais pra frente. Quem viu o anime sabe já, né? Que provavelmente a gente vai ter coisas bem diferentes, porque é um anime distinto, sabe? Ele tem uma ideia de corrida enquanto duela. Muita gente repudiou, mas eu digo pra vocês que é bem legal. Se vocês derem uma chance para o anime, vocês vão se divertir, porque ele lembra muito o que a gente via lá no clássico, sabe? Que era aquela ideia de Yu-Gi-Oh! Sobrevivência, só que aqui tem o Speed Duel, que é uma coisa bem diferente. Mas é Accelerator Duel, se eu não me engano, né? Então, trazendo aqui pra vocês essa experiência única. Vocês já devem ter jogado o Tag Force, ou se vocês conhecem, vocês vão ter uma boa diferenciação, tá? Aqui o jogo ele é mais simples por ser de DS. Então a gente vai ter essa dimensão, né? E a história aqui ela é contada no ciclo de cada temporada do anime. A primeira etapa é aquela que o Jack Atlas ele acaba fugindo, saindo da Domino City. Se eu não me engano, eu não me lembro direito o nome da cidade, eu vou pedir perdão para vocês, tá? Mas ele foi para a cidade onde ele levou a carta de um amigo. Então, aqui a gente. E virou o rei dos duelos ali daquele local, né? Claro, se vocês tiverem mais informações ou alguma coisa relacionada a isso, fala aí, tá? Então, pessoal, vamos focar na história aqui. Vocês viram que o gráfico deu uma melhorada. Eu espero que eu tenha conseguido deixar ele um pouco menos estranho, porque a gente sabe que o gráfico é meio quadrado, assim, né? Então, vamos lá. Aqui é o Jack Atlas. Eu acho esse cara muito foda. Ah, aqui a gente vai começar a entender o dinamismo, tá? Basicamente, a gente é um protagonista único. A gente não vai ser os personagens como em alguns outros jogos, ou que a gente possa obter os decks tão fáceis também, tá? Aqui a gente vai ter uma dimensão que é bem diferente. Por exemplo, o personagem aqui a gente vai começar com um deck básico, inicial. E os packs que vêm nele são bem diferentes, assim, vocês vão entender. Mas basicamente, fazer um deck nesse jogo, ele demanda muito mais cuidado, muito mais farm. E o deck que a gente tem aqui também não é de todo mal, tá? Eu vou mostrar pra vocês durante um duelo. Então, vamos prosseguindo aqui com a história. E vamos tentar achar um duelo logo mais, tá? Aqui a gente tá acordando, a gente estava em coma. E essa é uma das personagens que eu acho muito fofinha, apesar de que elas não. Como é que eu posso dizer? Ela não foi muito aprofundada, não sei se vocês repararam nisso, mas ela ficou meio de background. Ela apareceu no começo, ela foi muito importante para ajudar o Yusei, porém depois acabou que ela ficou meio de lado, sumiu da história, né? E essa cidade Domino é muito legal porque ela mostra muita coisa. A gente tem também dentro dessa série, vocês vão avaliar que tem uma diferença estrutural muito grande. E aí, de acordo com a história, eu vou tentando explicar para vocês, vou dizer o que aconteceu e vamos acompanhando. No começo aqui a gente está acordando, né? Bom, basicamente aqui ela está tentando descobrir quem somos nós, né? O nosso nome, quem somos, e a cidade satélite, ó. Vale a correção. Então, pessoal, falando sobre o canal, ele é um projeto novo, tá bom? Eu sou
Eu, na verdade, me chamo Eduardo e a ideia hoje é trazer umas coisas simples, mas que remetem àquela coisa boa que a gente vivia antigamente, sabe? De contar história, de conversar junto, de falar sobre experiência. E também a ideia da taverna é essa, sabe? Vocês vão ter aquele momento que vocês vão se sentir como se fosse um RPG. A ideia é trazer bastante jogos de RPG, de card game, ação também, tá? A gente não vai abandonar essa ideia. O meu problema é com jogos mais de luta e tiro. Eu sou péssimo neles, tá? Então, se eu trouxer alguma coisa do canal, vai ser algo remetendo à nostalgia. E também muitos jogos eu não conheço e eu vou descobrir junto com vocês. A gente vai contar a história baseada na primeira experiência. Então, alguns eu já joguei, então alguns eu já conheço, tá bom? E eu espero que vocês gostem, que vocês entrem nessa empreitada comigo, porque vai ser uma experiência única para mim e para vocês, tá bom? E quem puder seguir, deixar o like, tá bom? Vai ser de grande ajuda pro canal, tá bom? Porque é um novato começando, mas que tá com ideias que mudem e deixem vocês mais próximos da gente. Futuramente eu quero criar um Discord para a gente poder ter um canal junto. Quando eu começar as lives, que eu pretendo, porque o canal é um embrião ainda, a gente vai jogar jogos online. Então, a gente vai fazer guilda, a gente vai fazer a taverna, a gente vai fazer muita coisa interessante, tá bom? Então, aguardem as novidades conforme a gente vai evoluindo, tá bom? Vamos focar na história. Aqui, basicamente, ela tá falando que eu tenho um disco de duelo, eu sempre acho muito legal, vale ressaltar. Eu, quando era moleque, eu sempre quis um. Eu jogava na escola com muita gente. Não sei se vocês também gostavam de duelar, de ter as cartinhas, colecionar, nem que fosse pra jogar bafo, a gente chama aqui de bafo, que basicamente é ficar batendo a cartinha. Eu não tinha coragem, porque tinha muitas cartas que eu gostava, então eu tinha medo de estragar elas. Até aquelas cartas que eram falsas, sabe? Que a gente comprava na banca, era uma, era uma coisa que eu tinha muito medo de perder. Enfim, ó meus devaneios. Vai ser muito normal, tá, gente? Então, acostume-se. Aqui, pessoal, o mundo é meio mapa aberto, tá? A gente vai poder andar por tudo, conhecer, vai ter boxezinhas que a gente vai acabar pegando durante o jogo. Aqui, ó. Vocês também podem editar o personagem, tá? Caso vocês não gostem de algo do boneco, vocês podem vir aqui, change image, e aqui a gente pode mudar, por exemplo, a cor da jaqueta, né? Com o mouse aqui a gente consegue deixar mais escuro, mais claro. Como a gente... Vamos ver, o que que ficaria legal aqui? Esse verde ficou legal, hein? Mas não combinou muito com o cabelo. Ah, esse aqui cinzinha, legal. E depois, conforme a gente vai evoluindo no jogo, a gente vai ganhando outras roupas, tá? Que a gente pode ir trocando, incluindo os duelos, os discos de duelo, tá? Aqui o cabelo a gente pode modificar para muita coisa, tá? Eu vou deixar esse aqui porque ele me lembra um pouco, não sei se vocês lembram do Yu-Gi-Oh! Que tinha um cara que copiava o deck do Yugi no Yu-Gi-Oh! GX, vocês lembram dele? Cara, eu achei muito legal esse cabelo, então eu vou manter, tá? Com o olhinho do Yusei mesmo, que é bem bonito. Deixa eu ver como é que a gente pode deixar isso aqui legal. Acho que vermelhinho fica bom. Não, vermelho. Não, acho que o castanho, né? Vamos ver aqui. Cara, eu sou muito ruim nisso de colorir. Vamos ver. Se a gente baixar aqui, aumentar aqui, fica. Hum, Cara, eu gostei. Tá, vai ficar assim, tá bom? Então, povo, a minha próxima série, eu vou tentar lançar 3 vídeos por dia, tá bom? Pra todo mundo poder acompanhar as histórias. Aqui a gente vai fazer o save. Mas eu quero trazer jogos que são bons pra mim também, que eu conheço, que eu sei que o pessoal gosta. Mas eu também vou fazer os testes com jogos mais diferentes, tá? Que são a mesma ideia, mas a ideia é conhecer o projeto, tá? A gente vai olhar jogos clássicos, a gente vai fazer muita coisa especial dentro desse contexto, tá bom? Então vamos lá. Aqui ela nos convidou para um duelo, porque aparentemente ela acha que assim eu vou lembrar das coisas, né? Faz todo sentido, eu acho. A ideia também que a gente vai ter que adaptar aqui é que os decks eles não vão melhorando muito, tá? É bem difícil deixar eles bons no começo, então a gente vai ter que forçar em Trap Cards e Magic Cards, tá? E aqui a gente tem uma gama de monstros interessantes.
que eles têm bastante Special Summon, tá? Ó, por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês. Essas cartas aqui, ó, elas além de serem destruídas, elas conseguem se invocar várias vezes. Por exemplo, essa carta aqui, quando ela é destruída, ela basicamente invoca 2 Match Bunny. Então, é bem interessante. E como a gente aqui é uma geração de Synchro, né, ou Synchro, né, para os mais íntimos, a gente tem essas opções aqui. São bons Synchros também, eles são bem poderosos, então a gente vai ter essa opção, tá? Aqui eu vou começar testando o deck dela. Eu vou botar uma carta virada para baixo e vamos ver o que ela tem pra gente. Vale ressaltar que as cartas armadilhas desse jogo, no começo aqui, é muito difícil de ter algo bom, sabe? Provavelmente ela tenha cartas melhores que a gente. E, ó, nossa, bem forte. Ok, ela invocou 2 monstros de uma vez só. A gente vai ver o que temos de opção para lidar com isso. Ok, olha o que eu estava falando para vocês aqui. Ele pede para eu selecionar uma carta, né? E aí causa o dano. E ainda invoca um monstro junto. Isso é muito bom para quem precisa fazer muito sincro, sabe? Eu sou fã dos decks do Yusei, não sei se vocês também gostam, que é aquela temática de junk, ter level baixo, e aí do nada o cara faz, né, um combo enorme, mas sempre visando manter os monstros em nível baixo. Acho que poucos personagens eu lembro que tiveram esse potencial, né? E achei legal, porque sempre foram monstros grandes, né? A gente vê o Mago Negro, por exemplo, 2.500. O problema é que depois ficou muito apelão. Não sei se vocês concordam comigo. Olha só, pessoal. Aqui a gente tem um nível 3, que é um Tanner, o Psycho Commander, e um Mecha Bunny, né? Então a gente pode fazer assíncro, tendo um Tanner e um monstro comum. Nessa situação aqui, eu estou explicando mais para quem não é habituado com a forma 5Ds, tá? Então, espero que vocês tenham paciência, quem já for mais experiente, já sabe mais do jogo, né? A gente vai ter também uma série, talvez, do Zero ao Topo, no Master Duel, alguma coisa assim a gente vai inventando durante o jogo, tá? Mas quem não conhece, é bom que vai se adaptando, vai conhecendo o jogo e curtindo, tá? Que esse é a propósito. A gente vai pro ataque aqui. A gente teve bastante sorte, para falar a verdade, né? Nesse início de jogo, tá, pessoal? Vou mostrar mais a introdução do game, como que ele funciona, e aí depois a gente vai mais a fundo na história, tá? Aqui a gente não tem mais o que fazer, então a gente seta. E encerra o turno. Sem contar que ganhar life points é muito bom. Ok, Dispel. Cara, essa carta é antiga, hein? Ok. Cara, ok, ok. Eu acho que ela. Ah, sim, o Turbo Booster. Cara, essa carta era muito, muito da hora antigamente, porque ela tinha esse potencial de destruir algo. Porém, a gente já tinha. Parece que foi premeditado. Ok. Aqui a gente vai destruir a possibilidade dele de acabar com a gente, né? Vamos lá, nosso turno. A gente ainda não tem como vencer. Eu vou botar uma carta virada para baixo e vou invocar o The Calculator. Cara, eu acho que esses monstros que ganham poder de ataque baseado em nível ou em cartas na mão são muito bons. Pena que eles não tiveram uma evolução, né? Hoje tem tanta carta para counterar, para destruir elas, que fica difícil a gente ter um ecossistema assim criado disso, né? E também tem limitador de mão, alguém dá um jeito de bloquear, né? E às vezes eu sinto falta desse método antigo, não sei vocês aí, como é que vocês se sentem com o Yu-Gi-Oh! Hoje? E mais life points. É, eu acho que a gente ganhou bem tranquilo esse duelo. Se não fosse aquela carta armadilha ali que nega efeitos, a gente conseguiu dar um bom counter. Povo, agora a gente tem que cuidar, porque trap card com life points baixos a gente sabe o que pode ser, né? Então vamos lá, vamos ter cuidado aqui, vamos ter cautela. Cara, ok. Essa carta aqui veio como se fosse mágica, né? Vamos lá. Eu vou destruir o The Calculator para invocar o nosso Gunmarch, The Rock Monarch. E vamos destruir uma carta virada para baixo. Ixi, eu dei misplay. Mas ok, tá bom, tá bom. Não foi de todo mal, a gente tinha que destruir essa armadilha aqui.
Vamos lá, vamos pro ataque. E Magic é o Android. Ataque. Não, não precisa ativar o efeito. Eu disse pra vocês que parece que no final do jogo, quando a gente tá ali pra ganhar, eles dão um jeito de bloquear. Mas se eu tivesse feito o Abaku, então não teria feito efeito nenhum, porque literalmente ela ia negar qualquer dano e a gente ainda não ia conseguir destruir o monstro. Então foi melhor, por incrível que pareça, ter destruído o monstro. Eu digo, se a gente tivesse atacado o monstro, né? Ok, duas cartas na mão. O que vem pro nosso turno agora? Povo, e os jogos, tá? A gente não vai botar em velocidade alta. Eu sei que eu tô jogando no emulador. Peço até desculpa pra vocês. Mas no momento eu não consegui me imaginar comprando um console no começo, porque a gente tá no embrião do canal, né? Mas futuramente eu tô correndo atrás já da placa de captura. Eu tô correndo atrás de outras coisas porque eu tenho o Nintendo Switch. E tem bastante jogo lá. Então a gente vai acompanhar muita série também, tá? Então, tenham paciência, os outros consoles a gente vai comprando com o tempo e conquistando, tá bom? Conforme a gente avança no canal. E agora sim, ganhamos. Basicamente aqui agora, porque tudo no Yu-Gi-Oh! Se resolve assim, né? A gente ganha a confiança dela, da Rayleigh, e também vamos ter a possibilidade de. Eu acho que a gente já consegue dar uma olhadinha nas cartas, os boosters, tá? E a gente vai dar uma olhada e comprar algumas cartinhas, a gente vai verificar o que tem de bom que a gente pode estar usando aqui para melhorar o nosso deck, tá? Uhum. Olha, agora a gente lembrou porque o duelo nos fez lembrar. O nosso nome apareceu aí para ela. Com certeza. Meu nome é Luard ou eu estou usando a roupa errada. Vambora. Uhum. Basicamente ela tá nos dizendo que ela mora num subway. Subway seria o metrô. Não. É o metrô? A gente chama de metrô. É que eu moro no sul, tá, pessoal? E aqui não tem estação de metrô. Então, me diz como é que é o nome aí pra vocês. Como é que chama aí, tá? Bom, ó. É a Domino City, tá vendo? Eu tinha esquecido. Ela é Domino City, mas conhecida como Satélite, tá? Então não tô tão louco. Faz tempo que eu assisti o anime, eu acho que foi em. Acho que foi em 2010, por aí que eu conheci o anime. Eu já sou bem velho, tá, pessoal? Então eu conheço bastante do. Sim, vamos continuar aqui. Aqui eles. Basicamente o jogo nos perguntou se a gente está disposto a continuar na história, né? E vamos seguir aqui então, tá? Mas não posso me perder. Basicamente, eu comecei a olhar Yu-Gi-Oh! Muito jovem, na TV Globinho. Isso vai entregar um pouco da minha idade. Mas eu era bem jovem e já olhava Yu-Gi-Oh! Adorava. Era um dos meus desenhos favoritos, né? Então, eu acho que. Eu sei que é anime, tá, povo? Eu só chamo de desenho porque, como foi na TV Globinho, me remete a desenho, apesar de ser um anime, tá? E aí depois que acabou, eu tentei entrar, me inserir nos jogos e eu comprei meu deck, comprei bastante coisa de Yu-Gi-Oh! Relacionado, mas daí eu parei. Aí quando eu fiquei um pouquinho maior ali por volta dos meus 13, 14 anos, eu voltei a me inserir no mundo do Yu-Gi-Oh! Né? Aí tinha jogos, tinha os emuladores, que nem todo mundo acho que já jogou em emulador. E foi muito bom, foi uma experiência legal, porque daí eu comecei a comprar as cartas. Eu tenho um lote de cartas aqui que basicamente eu coleciono. Eu não duelo profissionalmente, eu não duelo nem casualmente. Vez ou outra, assim, eu brinco, sabe? Eu tenho alguns decks que eu gosto bastante. Tenho o deck do Jack Atlas, que é um dos personagens meus favoritos. Então, eu tenho algumas coisinhas aqui, sabe? Que valem a pena. Bom, basicamente aqui o Narvin, ou Nervin, né? Ele nos convidou para uma batalha porque, né, novamente, isso aqui é Yu-Gi-Oh! Pra ganhar a confiança de alguém tem que duelar. Sinceramente, eu não lembro do deck desse cara. Sim, ele é aquele cara que provavelmente vai jogar aqueles decks parrudos, sabe? E que a gente vai ter que lidar contra de alguma forma. Também vale ressaltar que, nossa mão veio bem ruim aqui, tá? Eu não sei o que vai acontecer. Talvez a gente perca esse duelo, mas vamos lá, vamos tentar. O Nervin aqui, ele tem.
Eu acho que só aqui, tá, que ele tem deck. Se eu não me engano, nos outros jogos, nas outras franquias, ele não tem deck. Então é bem interessante uma ótica que eles mostram aqui de um de um deck que ficaria legal pra ele, porque ele é um personagem que só é auxílio do Yusei Fudo, sabe? Então, bem interessante. Aqui a gente vai destruir esse monstro, tá? A gente não vai dar muita chance pra ele. Como a gente tá sem o monstro, a gente vai ter que fazer algo contra isso, né? Então, começa aqui a nossa tristeza. Desculpa, tá, pessoal? Tô um pouco gripado. Vamos ver aqui. É, não veio nada e a gente vai passar o turno com a mão limpa. Ok, essa carta é bem forte. Se o cara tem decks de monstro normal, né? Eita, não bastasse isso. Ok. Parrot Dragon. Cara, eu sempre achei que esse monstro, ele era Toon World. Não sei se vocês lembram do Toon World, era aquele deck do Pegasus, que ele fazia qualquer monstro virar Toon, né? Era bem legal. Eu não sei por que que não teve mais reforços pra ele no futuro, ele não evoluiu ou não trouxeram em outros animes, né? Mas é bem legal. Essa carta aqui me lembra muito. Ah, é, pessoal, vocês notaram também que os monstros aparecem aqui? Isso eu acho muito legal, me lembra muito a época do Duel Monster, né? Que a gente tinha aqui, um monstro aparecia, era bem legal. É, gente, eu acho que eu vou ter que refazer esse duelo aqui, mas vamos juntos. Eu vou tentar. É, não tem o que eu fazer. Então, vamos encerrar o turno e deixar ele nos bater, basicamente. A gente não tem como se defender. Ok, ficou um pouco difícil a coisa aqui. A gente vai tomar 13. 3.450? É, 3.450 de dano. Hoje mesmo, pessoal, vou lançar um episódio de Pokémon também, tá? A ideia é fazer uma série também, contando a história. Eu sei que tem muita gente que já faz de Pokémon, mas a gente vai fazer algo baseado em opções, tá? A gente vai criar um deck, a gente vai criar uma. Opa, vamos ver aqui. Ah, droga, fiz misplay. Eu achei que era uma carta que puxava monstro do cemitério. Eu confundi. Bom, pessoal, a gente vai ter que reiniciar esse duelo aqui. Falhas. Aí, ó, a primeira falha do canal. Vamos, vamos reiniciar aqui, vamos se render. Ah, não tem como, a gente vai só entregar o duelo então. Basicamente eu quero trazer Pokémon e algumas outras séries. Como eu disse, eu vou trazer séries conhecidas e trazer séries diferentes. Nas séries conhecidas, eu quero que a gente tenha uma ótica diferente. Aproveite o jogo como se ele fosse uma experiência nova, tá? A gente vai analisar, vai jogar com calma, a gente vai explorar os mapas, a gente vai passar por puzzles que muita gente, quando faz a gravação, não tô falando mal, longe disso, tem muito criador que eu adoro, mas eu acho que mostrar o jogo com um pouquinho mais de calma, a gente explorar, decidir time, decidir se baseando no que o treinador vai fazer, isso eu acho muito legal, tá? Então, vamos tentar. A gente vai tentar jogar, fazer essa empreitada, tá? E basicamente a gente não avança, tá? Ou a gente duela com ele e ganha, ou a gente não conhece a história, tá? Vamos tentar mais uma vez aqui. Enfim, eu, eu sou meio leso ainda, tá? Então não deem bola. Basicamente, a gente vai fazer bastante séries diferentes, tá? E trazer algumas coisas com uma ótica diferente também. A minha ideia, a minha proposta é que a gente consiga fazer uma mescla entre coisas que a gente já conhece, com uma visão um pouquinho diferente, e coisas que a gente não conhece, tá? Vai ter jogos que nem eu joguei, nem eu cuidei, e nem eu tive o acesso, entende? Então, basicamente, a gente vai ter essa experiência juntos. E talvez vocês façam série junto comigo, vai ficar muito lisonjeado, vocês me contando o progresso de vocês, cara, ia ser sensacional. Então, se vocês têm vontade, se vocês se interessaram por algum jogo e querem conhecer, eu vou ficar muito grato de a gente curtir isso aqui junto, tá bom? Vai ser uma experiência bem diferente. Povo, basicamente a gente tomou um dano de perfuração, né? Que passa pela defesa do nosso monstro. Cara, essa carta aqui ela é boa, mas ela tem uma fraqueza também. Se eu não me engano, eu tô louco. É, quando ela é destruída, ó, o monstro é banido, tá? Ele sai do jogo. Então é uma carta forte, mas a gente tem que tomar um cuidado
exacerbado quando se trata dela. Eu não gosto de ter ela no meu deck, não. E apesar de que ela vem bastante nessa geração 5Ds, tá? Pô, a gente tem um monstro nível 6 aqui, que tem o potencial de negar ativações, tá? É bem forte. Vamos ver como é que a gente lida. Ele tá com duas possíveis armadilhas, tá? A gente vai invocar aqui o nosso Prime Material Dragon e torcer pra ele não ter nada pra nos matar, tá? Cara, eu nunca entendi essa carta, sinceramente, mas ela parece um dragão meio raposa, meio... Me lembra Kyuubi, sabe? Do Naruto. Não sei se vocês gostam. Eu acho bem interessante. É um anime também que me marcou muito, além de Yu-Gi-Oh!, obviamente, Pokémon, Digimon também. Eu tenho bastante coisa pra trazer sobre Digimon que eu gosto. Tinha um jogo online que eu tentei jogar um tempo atrás, não sei se vocês gostam também. Mas tudo a gente vai adaptando e tentando trazer, fazer uma guilda aí junto, se fortalecendo, tá? É um projeto ambicioso, mas que só vai pra frente se vocês estiverem dispostos a andar comigo, tá? E fazer parte dessa história, né? Basicamente. Eu sei que eu tô falando muito sobre o canal, é que pra mim é uma novidade, eu tô bem empolgado. Ah, olha só, esse aqui é o efeito... Não, não é efeito agora. Ah, é quando ele evita destruição, então tá, perfeito. Dá uma olhadinha. Ok, a gente tem como destruir esse monstro e dar dano direto. Ah, eu posso destruir isso aqui. Mas eu não vou não. Vamos seguir aqui. Caramba, tem bastante carta de destruição aqui. Isso é interessante. A gente vai destruir esse monstro em modo de defesa dele, tá? Com a Shield Crush. Ok. Caramba. Uau. Essa carta é muito legal. Battle Vocês lembram que o Kaiba tinha essa carta? Eu acho que ele tinha umas 3 dessa. Era muito forte. Acho que pra monstro de nível 4 sempre foi assustador na época. Hoje, né? Hoje tem monstros que, caramba, acho que dobram isso, né? Tem por 2000, tem monstro que ganha poder conforme ataca, coisas que, caramba, como mudou, né? A ótica do Yu-Gi-Oh! Mudou muito. Vamos lá. Eu acho que a gente vai só mais esse duelo aqui, tá, povo? Daí eu já vou tentar lançar o próximo vídeo de alguma coisa diferente, pra gente poder estar dando um agito no canal e também fortalecendo ele com mais histórias aí. A gente vai fazer sem ser corrido, mas também sem tomar muito tempo de vocês, tá bom? Porque eu quero que vocês sintam que estão olhando algo familiar ou que seja positivo para vocês, tá? Povo, aqui é ataque direto, né? Não veio nenhum monstro a mais pra gente poder estar deixando mais forte e vai ser bem tranquilo. Parece que agora o jogo virou, né? Ele, ele que tá sem possibilidade de jogar aqui. Uhum. Vamos lá. Ok, adicionar o equipamento do cemitério na mão. Caramba. Vamos lá. Agora a gente finaliza o duelo aqui, tá? E deixa eu ver se a gente consegue fazer mais alguma coisa. Não, né? A gente só vai atacar diretamente porque não tem o porquê gastar. Nossa, isso foi muito bom. Pera aí, vamos ver se a gente consegue ativar essa carta. A Kunai concorrente. E a gente ganha um pouquinho mais de poder para poder bater nesse. E tentar ganhar esse duelo. De toda forma, a gente ganhou, né? Oh, boa. Kunai concorrente é a Trap Card equipamento mais legal que tem, eu acho, assim. Porque ela tem duas funções, né? E aqui ela não é atualizada. Mas eu lembro que ela tem dois efeitos hoje no meta atual. Então, bem legal. Pessoal, só vou mostrar pra vocês aqui os packzinhos que tem, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, tá? É, agora eu sou amigo deles, ó. Ok, agora eu confio em você. Porque você conhece a Riley. É assim que se resolve as coisas mesmo. É no duelo. Vamos lá. Uhum. Basicamente, aqui a gente tá introduzindo na história da timeline do Yusei, né? A gente vai fazer tudo que ele fez, só que meio que ele já tá na frente, por assim dizer. E nós vamos
acompanhando meio que como um background dele, e a gente meio que vai roubar o protagonismo. Então, o que torna bem interessante dos outros jogos, né? Porque os outros jogos, por exemplo, o Tag Force, a gente participa, porém a história permeia e continua naquilo que a gente já conhece. Esse jogo ele traz essa ótica de que nós salvamos a área, nós vamos para Domino, né? A gente vai para Domino City, satélite, e lá a gente tem o protagonismo, tá? Mas assim, a ótica é muito legal. E também vai ter uns puzzles aqui dentro desse jogo que é muito bom, muito genial, assim, que testa muito. Eu acho que os jogos em si, mais antigos, assim, são bem interessantes porque a gente consegue ter uma dificuldade, sabe? Aquela sensação no estômago de que, caramba, esse jogo aqui ele vai me deixar meio bravo, mas ele vai me dar um alento quando eu terminar, sabe? Eu sinto falta disso em alguns jogos hoje. Tem jogos que são fáceis, tem jogos que são diferentes e a gente tem esse dinamismo, né? Povo, eu vou mostrar aqui, tem a roda da fortuna, tá? Que é tipo uma loteria, você pode multiplicar o seu dinheiro ou não, mas eu nunca fiz isso, então sempre eu ganho com duelo, justo. Nada de cassinos aqui. Olha só, povo, são decks bem iniciais, olha só. Dark Beginning, dá pra pegar o Dragão Branco, dá pra pegar o Mago Negro, dá pra pegar o Dragão Branco de Olhos Azuis. Aqui tem o deck mais atual. A gente pode fazer o deck do Yugi. A gente pode literalmente fazer coisas, tá? E de acordo com que a gente avança na história, eu acredito que a gente vai conseguindo mais cartas, tá? Aqui a gente vai abrir uns pacotinhos pra ver como é, tá? Eu vou comprar tudo desse e depois a gente. Aliás, eu vou comprar um pouquinho do outro ali também. O nosso foco aqui é deixar o deck com mais trap cards, porque as cartas atuais não nos interessam, tá? As que tem aqui, que a gente vai recebendo, porque não vão nos auxiliar. Opa, Mystical Space Typhon é uma carta bem forte aqui. Essa carta também é bem quebrada. Ela ajuda muito, mas eu acho que ela atrapalha também, porque nosso deck, se ninguém pode atacar, né? Mas aqui a gente já tirou uma carta bem core. Vamos lá. Vamos abrir aqui. O Flame Swordman, o guerreiro da espada de chama dourada. Ah, essa carta também é boa pra gente que tá fazendo Synchro. A gente pode utilizar se vier mais cópias dela. Vai nos possibilitar fazer summon mais fácil, né? E como o jogo é um pouco lento também, ele não é um jogo difícil, por assim dizer, a gente consegue fazer uma coisa bem mais tranquila, tá? Então, vocês vão ver que não tem duelos difíceis. Eu acho que o mais difícil vai ser mais pro final do jogo, que a gente vai sentir um pouquinho mais, porque os decks são meio que metas da época, né? Os que iam para campeonatos 2009, 10, 11. Então, mas até o final da história a gente vai ter o mínimo de dificuldade. Talvez perder por algum RNG, né? Alguma coisa aleatória que rolou por aí. E aqui estão as cartas que a gente vai acabar utilizando. A Fissure é bem boa. Ela é uma carta que ajuda bastante no começo do jogo. Ok. Ok, vamos no último pacote? Ué, foi. Ok. Aqui, pessoal, a gente vai utilizar a Fissure. Essa carta eu acho muito bom. E aqui também, tá? Então essas três cartas são as que a gente vai utilizar. Opa, desculpa, pô. Vamos lá. Vamos abrir o resto que nos sobrou aqui, então. Vamos ver o que, que vem aqui. Quem lembra dessa carta aqui? Que o vô do Yugi foi preso nessa ilusão. Caramba, isso é muito nostálgico. Vamos lá. Uou, Heavestorm. Ok, Heavestorm é uma carta que, nossa, ela é muito boa para início de jogo, assim, caramba. Aqui, quem lembra? Vamos lá, vamos ver o que, que acontece aqui. O que, que a gente consegue pegar mais. Uou, Morphing Jar. Caramba, aqui a gente também, a banlist é bem limitada, bem diferente, tá? A gente vai ter umas cartas que vocês não vão
vê habitualmente, algumas que ainda vão estar banidas, que hoje não são mais, né, banidas, então vai ser nostálgico para quem é tiozão do Yu-Gi-Oh! E quem tá começando também já conhece e vai ver cartas que não, às vezes o efeito não é conhecido, tá? Por exemplo, essa carta aqui, a Graceful Charity, né, a Caridade Graciosa, ela foi banida e aí permanece banida aqui, tá? Eu acredito que ela não vai ser. Eu não sei como é que ela tá agora no cenário competitivo, mas essa carta aqui ela é banida, tá? Então a gente não vai ter acesso. Ok, aqui a gente vai utilizar o Book of Moon, que é uma carta muito boa, a Heavy Storm, sem dúvida, e talvez a Share the Pain, porque a gente pode ter alguma coisa voltada para um deck futuramente um pouquinho melhor, tá? E a gente vai tentando deixar ele melhor, mas infelizmente até aparecer os packs melhores vai demorar, tá? Povo, vou agradecer a atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? A gente vai encerrar por aqui, eu vou salvar aqui com vocês, e povo, obrigado por tudo, eu agradeço a companhia de vocês, não esquece de se inscrever, de deixar o like e falar o que vocês gostaram ou não aqui nos comentários, tá bom? O que vocês podem estar me ajudando a melhorar, o que vocês pensam para o futuro, até indicação de jogos, tá? A gente pode desde todas as plataformas a gente vai dar um jeito de tentar chegar, tá? E se for jogo online, quando a gente for fazer live, por favor, não deixem de explicar o que vocês querem e a gente tenta nessa jornada junto contando histórias aí pelo caminho, tá bom? Obrigado por tudo e tchau!